Digo, pois, que, tendo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra e eu peço que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor venha, ó Deus, através do Teu Santo Espírito fazer algo tremendo nesse lugar. Eu sei, Senhor Deus, que é uma palavra direcionada aos filhos, ó Pai, e eu sei que o Senhor é o nosso Pai que está no céu. Por isso eu peço que a Tua palavra se manifeste, porque ela sozinha cria o seu efeito e a Sua palavra não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que o Senhor tem determinado. Eu sei que o Senhor tem algo determinado essa noite para cada um de nós. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Se assente dando glória a Deus. O Espírito Santo. Aleluias. Carta aos Gálatas é uma carta muito interessante, porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo a uma igreja que está vivendo um tempo de novidade. E uma novidade tal que muitos deles não estavam conseguindo entender essa novidade. Especificamente, essa carta foi escrita para a Galácia do Sul, porque a Galácia do Norte ainda estava debaixo de uma pressão muito grande de Roma. E a Galácia do Sul começou a viver uma liberdade maior. Era uma cidade extremamente gentílica, mas com forte tendência judaica, porque muitos judeus tinham migrado para lá por ser uma cidade rica, uma cidade próspera. Paulo, quando visita a Galácia, ele tem uma visita rápida por lá, mas quando ele escreve a eles, ele escreve falando a respeito de que a liberdade em Cristo está somatizada em ter uma vida com Cristo, mas a liberdade, ela anda muito próxima da libertinagem. E aí ele faz um paradoxo dizendo entre os frutos do Espírito e os frutos da carne. Paulo é tão específico em dizer a respeito disso que ele fala que Jesus foi crucificado, mas que também ele foi crucificado com Cristo. E para todos aqueles que aceitam a Cristo, devem ser também crucificados com Ele. Ele fala que Cristo morreu por nós e por isso Ele morreu por Cristo. E que nós devemos morrer por Cristo. E Ele está falando a respeito de uma vida cotidiana, abrir mão de muitas coisas para ter uma vida em Cristo. É uma carta um pouco que complexa, porque se você ler atentamente, ela está carregada de doutrina. E quando eu falo de doutrina, eu falo de ensinamentos do reino de Deus. E ensinamentos profundos. Ele está dizendo e escrevendo para uma igreja que não é uma igreja tola, uma igreja sábia, uma igreja que entende das coisas. Então ele não manda um amanuense escrever. O que é um amanuense? A maior parte, ou quase todas as cartas, a não ser Gálatas e Filipenses, as cartas foram escritas por amanuense. O que é um amanuense? É um escritor que ouve a ditação de alguém. Paulo ditava a carta e a pessoa escrevia. Por isso você vê variação de formatações escritas de uma carta para outra que Paulo escreveu. Mas quando se trata de Gálatas, ele diz: eu escrevi de meu próprio punho. Paulo queria passar as emoções que ele tinha a respeito das coisas do céu. Paulo queria explicar detalhadamente o que passava no coração dele, inspirado pelo Espírito de Deus, para que aquela igreja saísse de uma posição carnal e vivesse uma posição espiritual, saísse de uma posição em que vivia somente em sonhos e fábulas, mas começasse agora a viver em realizações das promessas de Deus sobre as suas vidas. E quando chega no capítulo 4, é um capítulo tremendo, porque ele fala a respeito de paternidade.
Mas ele abre esse capítulo, e é onde eu queria deter o maior tempo dessa mensagem, falando a respeito de que há um tempo determinado pelo Pai para que as coisas aconteçam na nossa vida. E ele escreve fazendo um comparativo, dizendo que em todo o tempo o herdeiro, quando é menino, ele pouco difere dos servos. Ele vive debaixo de tutores, ele é conduzido, ele é ensinado. Há um tempo em que ele é comum. E aí eu vejo a Bíblia dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu vejo a Bíblia dizendo que o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto, para aquele que é filho e para aquele que é servo. Paulo está dizendo que há uma época que passamos na nossa vida que parece que não tem diferença alguma em servir a Deus. Paulo está fazendo uma referência dizendo assim, que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e olhamos para aqueles que não servem a Deus e até achamos que a vida deles vai muito melhor do que a nossa. Paulo está dizendo que há um tempo em que o filho não se difere em nada, parece que a vida é igual, sofremos tanto quanto aqueles que não têm a Deus, ou até sofremos mais, porque o sofrimento é causa de entendimento, e quando entendemos as coisas do reino, nós entendemos mais de sofrimento, e às vezes sofremos mais por isso. As mesmas aflições na nossa vida parece que surtem um efeito mais pesado. E Paulo está dizendo que essas coisas acontecem porque faz parte de uma fase da nossa vida. O que Paulo está dizendo? Ei, todos nós temos fases na nossa vida, e há uma fase que nós passamos, que nós temos que entender que Deus está nos ensinando e nos preparando, porque se nós tomarmos posse antecipado daquilo que é nosso, nós vamos perder, nós não vamos saber lidar com isso. E Paulo não está falando nada à toa, sem voltar para Cristo e ver o que Cristo ensinou, não. Paulo está vendo exemplos, porque Cristo falou a respeito de um menino chamado filho pródigo, que antes do tempo de poder ser o herdeiro direto, ele diz para o seu pai: me dá a minha parte na herança. E o pai diz assim: então leva a sua parte. E claramente aquele menino, ele mostra que ele não é capaz de administrar a herança do pai. Ele mostra que ele não é capaz, e ainda perde tudo que era a sua parte. Ei, deixa eu dizer algo para você. Às vezes parece que a gente não consegue viver os sonhos de Deus porque não somos capazes. E de uma certa forma, Deus está trabalhando na sua vida para te fazer capaz para viver todos os sonhos de Deus para a sua vida. Não se preocupe com os tempos. Nós vivemos uma geração que quer antecipar o tempo das coisas. E vou dizer uma coisa: havia uma época na igreja, você pode olhar não só pela Bíblia, estudar a história da igreja, em que o trabalho do diabo era fazer com que o tempo de Deus parecesse atrasado, parecesse longano, parecesse longo demais. E as pessoas chegaram até a compor música dizendo: Deus tarda, mas não falha. Só que a Bíblia diz que Deus nunca tardou. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Deus chega no tempo certo. Mas havia essa expressão. Agora, no mundo em que vivemos, a ansiedade tem tomado conta do coração, e o diabo mudou as coisas. Ele tenta agora antecipar o tempo, e isso não é novo. E se ele conseguir antecipar o tempo das coisas da nossa vida, nós tomamos posse daquilo que é bênção, mas não sabemos lidar com aquilo, e aquilo pode se transformar em maldição.
Já vou pregar, calma. Ei, o templo de Deus é a maior maravilha que um homem pode viver. O templo de Deus, as coisas no tempo certo, diz a Bíblia, são como favos de mel na nossa boca. Interessante que esse tempo que a criança passa, por ser um tempo comum, é um tempo de aflições. É um tempo em que não sabemos lidar com as coisas, e quando não sabemos lidar com as coisas, muitas das vezes entramos em crises existenciais. Muitas das vezes nós entramos em crise com nós mesmos e achamos que perdemos o controle da situação, achamos que não vai dar certo, pensamos em voltar para trás, achamos que as coisas afunilaram tanto que está tudo acabado. Ei, deixa eu dizer algo para você: mesmo que você perca o controle, Deus ainda estará no controle de tudo, porque Ele é o Pai de toda herança que você vai receber. Ele está no controle da sua vida, Ele está no controle de tudo. Nós às vezes não entendemos isso, e quando olhamos para o Velho Testamento, olhamos para as histórias da Bíblia, entendemos muito claramente como isso funciona. Olha a vida de Davi. Davi recebe uma promessa de Deus. Deus fala assim: Davi, agora você é o novo rei de Israel. Estava no verbo passado ou futuro? Não, estava no verbo presente. Vai lá e unge o novo rei que eu escolhi. Estava no verbo passado? Futuro? Presente. Deus está dizendo: eu escolhi ele. E quando ungiu, falou: você agora é rei. A promessa, ele tinha a palavra da promessa, mas ele não saiu daquela sala da casa dos pais dele, ou do pai dele, ungido com óleo, direto para o trono. Não, no outro dia ele saiu daquela casa e voltou a cuidar das ovelhas malhadas do seu pai. Eram 13 quilômetros de distância da casa do pai até onde ficaria o seu trono eternizado. 13 quilômetros que duraram 13 anos de percurso para que ele sentasse no trono. Deus primeiro preparou Davi, para depois Davi se assentar no trono. E vou dizer algo para você: sempre pessoas tentaram empurrar Davi para cima de Saul, para matar Saul, para tomar o trono antes do tempo. Mas Davi houve sabedoria e disse assim: não vou tocar nele. No tempo de Deus, Deus vai cuidar dele, e eu vou me assentar aonde Deus preparou para que eu se assentasse. Essa palavra tem respeito a uma coisa chamada paciência, que está ligado nesse texto a uma coisa chamada confiança. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas eu vou dizer uma coisa: estamos passando por dificuldades, mas uma coisa é importante termos no coração: a confiança de que a nossa vida está pautada na mão daquele que é Senhor de todas as coisas, e Ele não vai deixar cair um tio sequer da palavra ou da promessa que Ele lançou sobre a nossa vida. Toda promessa de Deus sobre a sua vida vai se cumprir, porque Ele é Deus fiel. Não entendemos. Se você olhar a história de Israel no Egito, é tão interessante. Israel era um povo que tinha uma promessa tremenda, porque Deus falou assim: Abraão, vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar tremendamente, e onde colocar a planta dos teus pés eu vou te dar.
por herança. Abraão morre, seu filho Isaque aparece no cenário. Uma aparição mais curta, mas nessa aparição Deus diz para ele: ei Isaque, vou fazer de ti uma grande nação. Quando você pôr seu pé, vou te dar por herança. Isaque parte. Deus encontra com Jacó e fala: Jacó, de ti sairá uma grande nação. Jacó vai viver um tempo interessante e se levanta um dos filhos de Jacó chamado José. José, aleluia, era o menino que mais tinha inteligência espiritual com respeito a promessas. Ele viveu o cumprimento de promessas dos sonhos da sua vida. E quando ele chegou perto da sua morte, ele fez o seu povo, os seus filhos, a sua herança, dizer para ele: me prometam que os meus ossos verão a terra prometida. Quando nós sabemos que tem promessa sobre a nossa vida, nós sabemos que a promessa vai se cumprir. Sabe o que aconteceu depois? O povo foi escravo. Como pode um povo com promessa virar escravo? Olha para o seu irmão assim: como pode? Você já se perguntou por que um povo escolhido para ser único vira escravo? Alguém já se perguntou por isso? Diga para o seu irmão assim: Deus tem tudo planejado. Diga para ele. O povo vai morar no Egito, irmãos, e começa a viver uma vida no Egito. E quando eles estão vivendo uma vida no Egito, eles começam a se casar com egípcias. Egípcios começam a se casar com mulheres judias. E quando Deus atenta para isso, Ele já tinha previsto, porque Ele faz uma palavra a Abraão: seu povo vai ficar no Egito 400 anos escravo. Quando Deus percebe isso, Ele vai no coração de Faraó e coloca Faraó contra o povo. E o povo é colocado escravo. Por quê? Por um único motivo. Um único. Porque ninguém quer casar com um escravo. Deus falou: eu vou fazer o meu povo escravo, para que eles se mantenham puros, para que a promessa de Abraão se cumpra na vida deles. Se Deus não fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Eles iam começar a se casar e se casar. E vou dizer uma coisa: se dois americanos saírem dos Estados Unidos e vierem morar no Brasil, e tiverem um filho no Brasil, esse menino não será americano, ele será brasileiro. Por mais que ele fosse filho de dois americanos, se ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Se dois brasileiros forem morar nos Estados Unidos e tiverem um filho lá, e é o desejo de muitos brasileiros, o filho é americano. Os filhos dos judeus que estavam se misturando começaram a nascer egípcios, e ia se acabar toda a nação da promessa. E Deus permite que eles sejam escravos, porque escravo é o único que não tem nome de nação, ele sempre será chamado escravo. E Deus permitiu que eles fossem escravos, porque todos os filhos que nasciam, o judeu, aliás o egípcio nunca dizia: esse menino agora é egípcio, não, dizia: ele é escravo. Nascia outro, é escravo. E Deus estava dizendo: eu estou cuidando do meu DNA, porque é esse DNA que eu vou levar para a promessa, é esse DNA que vai herdar a terra, é desse DNA que eu vou levantar o meu filho para salvar as nações. Havia um motivo. E quando aquele povo sai de lá, eles saem se chamando povo hebreu. Não sai chamando egípcios, hebreus. E eles vão para o deserto. Diga comigo: deserto. Deserto é o tempo em que nós vivemos antes de chegar na promessa. Só que no deserto, irmãos, enquanto o tempo da promessa não se cumpre, no deserto, escute isso, nunca lhe faltará nada. O único
problema que enfrentamos no deserto é a ansiedade de colocar o pé rápido dentro da terra prometida. A ansiedade de chegar logo vai tomando conta de nós. Nós temos que controlar isso, essa ansiedade, porque Deus vai cuidar da gente. Fique tranquilo, irmão. Eu não sei o que você está passando. Deus deu uma direção para essa palavra hoje quando eu estava vindo no carro. Eu vou dizer algo para você. Não sei o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, convicção: Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Se precisar a roupa crescer no corpo, vai crescer. Se precisar o sapato crescer no pé, vai crescer. Mas Deus vai cuidar de tudo. Se precisar tirar água da onde não existe água, Ele tira. Se precisar fazer maná cair do céu, Ele faz. Ele tira codornizes do meio do mar para alimentar o seu povo. Mas a palavra dEle não falha. Há uma palavra de Deus direcionada para a sua vida, e essa palavra não falhará. Só que o deserto é um negócio tremendo, porque eles rodaram 40 anos no deserto. E o deserto do Sinai, ele não é grande. Ele tem várias cordilheiras. Não existe uma palavra na Bíblia que proibia alguém de subir numa cordilheira. Se você vê vídeos gravados das cordilheiras do Sinai, tem isso na internet. Ou se você conversar com alguém que foi para o Monte Sinai em viagem a Israel, ele vai narrar uma coisa: que em qualquer cordilheira que ele subia, ele enxergava Canaã. Qualquer cordilheira que ele subia, ele enxergava Canaã. Quando estamos no deserto, Deus ainda nos dá a visão de onde nós vamos chegar. Mesmo que passemos pelo deserto, enquanto estamos aqui, Deus cuida de nós. Mas Ele está mostrando: olha lá, aquela é a tua terra, aquele é o teu lugar, é ali que eu vou te levar. Deixa eu dizer algo para você: há promessas de Deus que Ele disse a você, que Ele ia te levar, que Ele ia te colocar. Essas promessas estão de pé, e Deus constantemente te dá a visão do sonho, do projeto, e você vai chegar no projeto, porque Ele está nesse projeto. Ele é o próprio projeto. Ele é o teu projeto. O teu irmão diga assim: Deus é o teu projeto. Deus é o teu maior projeto. E o que me chama a atenção, irmãos, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Diga para o seu irmão assim: o teu tempo, diga para ele, diga, profetize assim: o teu tempo, diga, a tua promessa está na agenda. Você entendeu? A tua promessa, o teu tempo está na agenda de Deus. Esse texto está dizendo assim: está determinado pelo Pai. Aleluia. Quem sabe é hoje o dia determinado de Deus para que a tua história mude e comece uma nova história. Uma coisa é certa: não existe uma provação, não existe uma dificuldade, não existe uma situação que nós entremos para passar que não tenha prazo de validade para acabar, e o início de um tempo novo de Deus para a nossa vida. O tempo do deserto é o tempo total de dependência. A Bíblia fala aqui, debaixo de tutores e curadores. Eram pessoas que tinham que cuidar. O tutor cuida. No tempo do deserto a gente vive cuidado por Deus, mas nós somos dependentes da misericórdia dEle. Eu paro para pensar que muitos daqueles que viveram essa época do deserto talvez paravam para pensar e dizer assim: ah, e se Deus não mandar o maná amanhã? Total dependência. Dependência de um curador, dependência do milagre. Mas quando o menino, ele chega no tempo em que o pai determina, e ele toma posse da herança, ele já não está mais debaixo do tutelo de um curador. Quer um exemplo?
Josué assume o controle do povo. E ele fica totalmente preocupado. E Deus vai falar com ele: falei, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Para fazer um parênteses. Era a primeira vez que Deus falava com ele. E sabe como é que Deus fala com ele pela primeira vez? Não te mandei eu? Ó, eu paro para pensar, talvez José falou assim: quando? Eu não me lembro. Era a primeira vez que Deus estava falando com ele. E a primeira palavra ele diz assim: eu já não te mandei? O que quer dizer isso, pastor? Que às vezes Deus está usando pessoas para te dar direção. Ele está direcionando a sua vida por pessoas e você não está entendendo. Mas vai chegar um tempo que Deus vai falar assim: eu já falei para você que esse é o caminho. E você vai dizer assim: mas o Senhor nunca falou comigo sobre o caminho? Ele direcionou pessoas para que você estivesse no lugar certo, para que o caminho de Deus acontecesse na sua vida. Deus envia pessoas para nos dar direcionamento, mentores. Moisés era aquele que dava as ordens para Josué. E quando Deus foi falar com Josué, sabe o que Moisés falava para você? Já eram as primeiras ordens: eu não te mandei? Vai e coloca esse povo aonde eu determinei. Medita na minha lei dia e noite, e eu serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou fazer esse povo assumir essa terra. Sabe o que Deus fez a partir daí? Deixou para Josué resolver as coisas. O tempo de ficar debaixo de tutor daquele povo passou. E agora o tempo de decisões veio sobre Josué. E Josué saberia lidar com as decisões de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Está chegando um tempo de Deus na sua vida, que as decisões que você não sabia tomar antes, agora você vai tomar com certeza e convicção. Porque Deus vai colocar a caneta na tua mão para você assinar. Vai colocar as visões na sua vida para você saber a direção certa. Deus vai te dar um novo tempo. O tempo de Deus te levantar como poceiro da herança está chegando. E você vai tomar posse das promessas que Deus tem na sua vida de uma forma diferente de quando era antes. Antes não sabíamos, mas está chegando um tempo que vamos saber fazer. Antes não tínhamos como lidar com a situação, mas está chegando um tempo em que nós vamos não só aprender a lidar com a situação. A Bíblia fala, aleluia, que Josué soube tanto lidar com a situação. Se você olhar e entender o que a Bíblia fala a respeito dessa época, quando a época do deserto existia, Deus usou Moisés para dizer assim: olha, eu vou dividir aquela terra em 11 partes e não 12. Uma das partes, a tribo de Levi, não vai trabalhar, ela vai depender de vocês. Vocês vão ter tanto para cuidar deles. Só que no deserto ninguém tinha para cuidar de Levi. Sabe o que Levi comia? E seus filhos? Do mesmo maná que caía do céu, a mesma água que saía da rocha. Mas quando Deus deu na mão de Josué o tempo da maturidade, Josué começou a dividir as terras. E quando ele dividiu as terras e tomou as terras, ele disse: agora sim, nós vamos cuidar de Levi. Eu estou dizendo algo profético para a sua vida. Deus está trazendo um tempo em que você não vai ter só para cuidar da sua casa, você vai cuidar da vida de outras pessoas. E não é como Candinha, não, é como investidor. Você vai ver pessoas passando por dificuldade e você vai ter para dizer: irmão, conte comigo. E não é na oração só não, eu vou te mandar cesta, eu vou pagar conta para você, eu vou ajudar você, porque quando eu passei por essa fase, alguém me ajudou, Deus entrou na minha vida, agora eu vou ser instrumento de Deus, eu vou ser direção de Deus para te levantar. Está chegando um tempo, aleluia, que a promessa virá de um jeito na sua vida. Está chegando um tempo em que as promessas serão derramadas na sua vida, e você vai viver o tempo em que a terra mana leite e mel.
mas não manará somente para você. Diga para o seu irmão assim, diga assim: vai sobrar. Diga para ele assim: tenha sabedoria, porque vai sobrar. Está chegando um tempo de Deus em que Ele determina: tome posse da sua promessa, da sua herança. Paulo deixa claro: o tempo está na mão de Deus. Eu quero deixar claro uma coisa para você: quem comanda o tempo da sua dificuldade não é o diabo. Esses dias eu escrevi no Facebook falando a respeito de que Deus não planeja o mal contra ninguém, mas já que o mal aconteceu, Ele usa a seu favor. Deixa eu dizer algo para você: as coisas que acontecem na sua vida vêm por aquele que prejudica, vem por aquele que causa o mal, vem pelas mãos daquele que é mal no seu propósito. Mas Deus sempre vai estar no controle para que esse mal direcione você para um propósito maior. O que você está querendo dizer, pastor? É o tempo em que os tutores mandam, mas Deus está direcionando você para um tempo em que você vai mandar, em que você vai ter palavras para profetizar, a tua boca vai liberar milagres, você vai ter condições de não ser só profeta, mas ser investidor e ajudador de pessoas. Oh, aleluia. Quando eu entrei aqui na igreja, eu dei um abraço no pastor Wilson ali na porta. E saí dele assim, quando eu saí dele assim, o Espírito de Deus falou assim comigo assim: aleluia, eu estou levantando pessoas nesse lugar. Eu falei amém. Aí eu subi lá em cima, conversei um pouco com o pastor Gilson. Estavam falando sobre escola bíblica. E quando ele saiu, eu se levantei e fui pôr o blazer. Deus falou assim: eu estou levantando pessoas aqui nesse lugar. Quando eu peguei o corredor, Deus falou assim: Gálatas 4. Eu vim aqui abrir assim, eu li o primeiro versículo, 2. Agora Deus está falando no meu coração assim: eu estou entregando a herança na mão de pessoas. A minha herança está levantando pessoas aqui hoje. Agora eu estou entendendo a palavra. Eu estou entendendo porque a palavra está ligada à paternidade, ao Pai. Porque o que tem de bom para acontecer na sua vida está na mão dele. A pastora Sibeli disse aqui muito bem claro, dizendo assim: Deus, a gente como um pai natural se esforça pelos filhos, quanto mais Deus para fazer com que a promessa se cumpra sobre a sua vida. Deus cuida de você e o tempo da promessa está chegando. O tempo da promessa está chegando. Eu vou dizer mais uma vez: o tempo da promessa de Deus se cumprir na sua vida está chegando. O tempo de cantar chegou. Há um tempo de Deus determinado. Diga para o seu irmão assim: a tua vitória já está agendada. Diga para ele assim: Deus não esqueceu. Diga: está na agenda dele. Os meus compromissos eu coloco na agenda do celular e ele desperta para me lembrar. Deus nem cochila, Ele está ligado no tempo. Não precisa de despertador, porque Ele nunca vai esquecer o tempo da sua promessa. Tenha certeza e convicção de uma coisa:
O tempo de Deus está chegando. Diga comigo assim: o tempo de cantar. Diga: o tempo de cantar. Diga mais forte: o tempo de cantar chegou. Diga: é hoje. Diga: é hoje. Diga: é hoje. Diga: é hoje. Tempo de cantar. Há um tempo determinado para todas as coisas na sua vida. Eu vejo Deus dizendo assim uma palavra assim: cessa de vento. Quanta incompreensão às vezes se sente não compreendida, mas Deus compreende o teu coração. É um tempo novo de Deus, está chegando. Está chegando um tempo de Deus em que as pessoas vão ver através do que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Como Ele é bom. Deus fará coisas boas para que as pessoas conheçam Ele através da sua vida. Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Diga: o meu tempo está chegando. Diga: o meu tempo é agora. Diga: chegou. Diga: chegou. Pegue a mão de alguém e diga para ele assim: chegou. Chegou. As flores já começaram a brotar. O tempo do inverno está passando. Chegou. Chegou. Aleluia. Chegou. Assim também nós que estávamos, ou que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmão, é muito poderoso ser filho de Deus. É tão bom ser filho dos pais que nos deram essa vida aqui na terra. Mas bom demais é essa palavra: você é filho de Deus.